Olá, querido aluno, só específicas. Hoje nós vamos trabalhar, né? Mais uma vez aqui o professor Randalls com você. Eu vou trabalhar a parte de certificação fitossanitária internacional, tá? Eu sou farmacêutico e sou um futuro auditor da Vigilância Sanitária aqui do Distrito Federal. Já já nós estaremos lá. Então, se você quiser me seguir, siga aí nas redes sociais, prof.randalls, @prof.randalls. Lá você vai ter diversas dicas. Inclusive, essa semana nós teremos algumas dicas voltadas para o seu concurso, ok? Então, o que é esse certificado internacional? Ele é trazido pela portaria 177 de 2021 do MAPA. Tá? Então, essa portaria ela vai estabelecer o quê? A certificação fitossanitária de exportação e importação. Então, naturalmente, são certificações internacionais. Por quê? Porque para importar ou para enviar para fora. Então, quem é o responsável por fazer isso aqui? É o Auditor Federal, Fiscal Federal Agropecuário. Então, é o seu cargo, você. Você que vai estar lá responsável por esse tipo de certificação, certo? E ele vai ser uma certificação para importação de quê? De vegetais, parte de vegetais, ou produto de origem vegetal e outros artigos que são regulamentados, certo? Então, esse certificado fitossanitário ele vai ser um documento que vai atestar o envio, né, que aquele envio daquele determinado produto, né, seja ele vegetal, parte de vegetal ou o produtos de origem vegetal, eles estão cumprindo todos os requisitos fitossanitários estabelecidos pelo órgão nacional de proteção fitossanitária do país importador. Então, o país que está comprando aquele determinado produto, ele tem algumas exigências, e essas exigências têm que ser cumpridas por quem está vendendo, certo? E aí, a partir disso, nós temos o nosso certificado fitossanitário e o certificado fitossanitário de reexportação. O que é isso? O certificado fitossanitário fitossanitário é aquele certificado que vai ser para você, né, para o exportador, né, o brasileiro que está exportando algum produto de origem vegetal dele, saindo aqui direto do Brasil. O certificado de reexportação não. Ele vai ser um certificado que vai acontecer? Ele está comprando um produto de outro país e esse produto vai ser assim, né? Aqui é a Argentina, eu estou comprando da Argentina. Esse produto entra no Brasil, tá? Aí, dependendo das exigências, a Argentina precisa emitir um certificado fitossanitário também, né? E aí o Brasil pega esse produto quando entra aqui, ele reexporta o produto, por exemplo, para os Estados Unidos, certo? Então, o Brasil é como se fosse um intermediário dessa transação, certo? E aí pode ser que aconteça de o Brasil solicitar esse certificado e ele vai enviar esse certificado junto com tudo para os Estados Unidos. Mas pode ser que não tenha nenhuma exigência dos Estados Unidos e o Brasil pode dispensar esse certificado da Argentina, né? Mas se tiver alguma exigência específica, além do que já é exigido pela legislação brasileira, aí sim, aí o país ele tem que emitir esse certificado para que ele possa ser apresentado junto, tá? E eles vão ser emitidos observando as diretrizes das normas internacionais, né, de medidas fitossanitárias, lá da Comissão Internacional para a Proteção dos Vegetais, que é uma comissão que está dentro da FAO, tá? Que é uma outra organização dentro da Organização das Nações Unidas para os Alimentos. E esse certificado fitossanitário ele vai observar os requisitos daquele país importador, certo? E ele vai atestar o quê? A conformidade fitossanitária e o cumprimento das exigências do país importador. E aí o mapa sempre vai disponibilizar dentro da sua página alguns documentos, né? Esses documentos que têm essas certificações, esses requisitos que os países importadores solicitam para o produto brasileiro. Por quê? Porque o mapa é um órgão regulador e ele tem essa informação já junto com ele, da maior parte dos países. Ah, é um país que a gente ainda não tem nenhuma relação comercial. Aí você vai ver que esse exportador ele vai ter que buscar essa informação, certo? Junto ao país, a organização nacional que trabalha, né, que faz proteção fitossanitária, ele tem que ir até lá e buscar a informação. Ah, vocês têm alguns requisitos para esse produto especificamente? Ah, não tem. Então, beleza, então vou usar os requisitos que a gente tem aqui. Ah, mas eu tenho esse requisito aqui. E aí esse exportador ele tem que comprovar para o mapa que ele buscou essa informação e encontrou. Tá aqui, mapa, essa aqui é a informação que a gente tem desse país que nós vamos exportar, tá? E aí, caso não tenha nenhuma exigência do importador, emite o certificado sanitário sem declaração adicional. Nós vamos ver que a gente tem um formulário, e esse formulário ele pode ser apresentado com a chamada declaração adicional, que é aquelas informações que o país importador ele solicita mais. Então, se ele solicita mais, nós temos que informar aquela situação a mais em uma declaração adicional, certo? E depende que o exportador apresente essa comprovação, né, da consulta pelo menos 5 dias antes. Então, foi o que eu acabei de falar para você no slide anterior. Então,
pelo menos 5 dias antes de solicitar essa certificação, ele tem que mostrar para o mapa não tem nenhuma exigência, ou são essas exigências que a gente tem. E aí, se ele não apresentar essas orientações, né, esses requisitos nesse prazo, não vai ser emitido o certificado dele. Bom, e aí os requisitos desse certificado são estabelecidos pela Organização Nacional de Proteção Fitossanitária do país importador, que serão contemplados no campo de declaração adicional. Tá? É feita uma inspeção visual pelo nosso auditor fiscal federal agropecuário, autorizado, e vai ser suficiente para declarar a conformidade dos requisitos estabelecidos. Então, só aquela inspeção visual do auditor já é suficiente. Tá? Então, essa fiscalização federal ela poderá solicitar, para fundamentar o atendimento dos requisitos sanitários, com campo de produção, tratamento fitossanitário ou diagnóstico fitossanitário, os seguintes documentos. A gente pode ter alguns documentos que são solicitados a mais. Dentre eles, a PTV, que é a Permissão de Trânsito de Vegetais, né? Quando a gente tiver algum requisito fitossanitário para ser cumprido relacionado a alguma praga, tá? Que tem dentro daquela área de produção. Ou ele pode pedir também o CFO, CFOC, nós vamos ver daqui a pouco o que é um CFO, CFOC. Daqui a pouco não, mas na nossa próxima aula nós veremos, né, que nós vamos falar especificamente sobre o certificado fitossanitário de origem e o certificado fitossanitário de origem consolidado, tá? Quando ele for um requisito para a praga que estiver relacionada à área de produção também. Aí vai pedir também um certificado de tratamento, emitido por uma empresa credenciada pelo MAPA, um laudo laboratorial, né, onde vai constar a identificação do envio, emitido pelo LFDA, né, que é o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, ou um laboratório diagnóstico privado ou público credenciado no mapa. Importante. Outra informação importante é que todo o curso destas análises serão do interessado, quem está pedindo o certificado, quem está pedindo a certificação. Quem está pedindo a certificação, ele tem que arcar com os custos dessas análises, tá? A declaração também é emitida pelo responsável técnico, inscrito no Registro Nacional de Sementes e Mudas, RENASEM, para o requisito fitossanitário relacionado à produção de sementes e mudas. Só se ele trabalhar com isso. Se ele não trabalhar com isso, não vai ser solicitado para ele. Tá? E aqui nós temos o nosso certificado fitossanitário, né, que para exportação ou importação. Aí o que acontece? Nós temos aqui que os campos eles não podem ser rasurados. E quando a gente não utilizar nenhum, tiver algum campo, por exemplo, aqui, campo onde a gente tem tratamento de desinfestação ou desinfecção. Não utilizei, eu vou inutilizar ou bloquear esse campo aqui, por exemplo, com a palavra none. Certo? None. Eu inutilizo o campo, certo? Então, ele não pode ficar um campo aberto. Por quê? Porque pode ser que incluam alguma informação que não é uma informação verídica, que não foi uma informação acrescentada por quem era de direito de acrescentar, certo? E é esse certificado de fitossanitário de reexportação. A gente falou do fitossanitário, agora vamos falar do fitossanitário de reexportação. Né? Essa emissão desse certificado, ela é objetiva justamente garantir, né, atestar aquelas condições fitossanitárias daqueles produtos que foram importados e vão ser reexportados para um terceiro país, certo? E aí, o que acontece? Esse certificado, ou certificado de reexportação, quando tem no país de origem, ele é enviado junto com a mercadoria. Tá? Então, ele é enviado junto com a mercadoria para o terceiro. Então, lembra que eu falei? O produto está vindo da Argentina, passa pelo Brasil e vai para os Estados Unidos. Certo? Se a Argentina emitir um certificado fitossanitário, esse fitossanitário vai junto com o produto para os Estados Unidos, certo? E caso o Brasil não exija aquele certificado para importação, seria emitido um para a exportação, desde que não exista nenhum requisito fitossanitário. Então, lembra, falei isso também anteriormente para você. Se o Brasil não exigir do país, ele emite um certificado de exportação. Certo? Mas se é exigido do Brasil, além de um requisito que ele não pode comprovar que ele foi feito, né, porque ele não recebeu esse certificado do país, ele tem que solicitar para o país, ó, só pode entrar no Brasil com esse certificado, porque para ser reexportado daqui, o país exige esse certificado. Então a gente precisa ter o certificado desde a origem até chegar lá no país, porque garante a nossa rastreabilidade. Lembra, sempre rastreabilidade é importante quando a gente fala em alimentos.
Então, a rastreabilidade é importante para nós. Então, né? Não só aqui, mas em outras áreas também é importante ter rastreabilidade. Aí, esse aqui é o certificado de reexportação. Da mesma forma como o certificado fitossanitário, ele não pode ser rasurado e ele também, quando você não utilizar o campo, você vai fazer o bloqueio dele, com a palavra não. E esse certificado é importante que a gente tenha a noção da nossa mente que o produto pode adquirir uma nova condição fitossanitária se ele for reembalado, armazenado, processado, sendo exposto a algum tipo de contaminação. Então, a partir da hora que você abre aquela embalagem para fazer uma manipulação aqui, né, você tem que controlar todas as variáveis que podem ser variáveis de contaminação, infestação por algum tipo de praga. Então, essa condição fitossanitária também pode ser alterada com tratamentos que resultem na remoção de infestações ou contaminações. Então, é extremamente importante ter essa noção, qualquer que seja o tratamento que seja feito, ou a embalagem, reembalagem, qualquer que seja o procedimento que seja feito com aquele determinado produto, tem que estar anotado, certo? E aí, caso as informações do CF original não forem suficientes para reexportar o produto, poderá apresentar uma informação fitossanitária oficial adicional. Então, pode solicitar lá para o país, ó, o que foi feito aqui? Então, a gente adiciona isso. E essa adição dessas declarações adicionais do CF não devem ser transcritas para o nosso CFR, para o Certificado Fitossanitário de Exportação. Ela não deve passar de um documento para o outro. Esses documentos eles têm que estar anexos, ele tem que ir junto, certo? Então ele não pode. Porque o que acontece? Eu não garanto. Se eu fizer a passagem de um documento, né, a transcrição de um documento para outro, passar a limpo no outro documento, eu não garanto que aquela informação é verdadeira. Então, eu tenho que pegar a informação que foi colhida direto na fonte, tá bom? E aí o envio desse importado deve ser dividido, pode ter sido dividido, e poderá ser exportado separadamente, contando que as partes sejam acompanhadas também do CFR ou do CF, por cópia autenticada do CF da origem. Tá? Então, deverá também ser requerida pelo exportador, por meio de um pedido de sistema específico, a apresentação da documentação obrigatória. Então, o interessado também deverá verificar a existência dos requisitos fitossanitários específicos por parte do país de destino e apresentá-lo na unidade do mapa, caso seja requisitado por ele. E se os requisitos do país importador não forem cumpridos, o exportador não possam ser atendidos pelo Brasil ou pelo país de origem, não será concedida a certificação fitossanitária. Então, se eu não conseguir atender aos requisitos que o país me pediu, ou eu não posso atender no Brasil, ou o país de origem não consiga atender aquelas determinadas requisitos, aquelas determinadas determinações, eu não vou poder emitir um certificado fitossanitário, certo? E aí, caso esteja tudo correto, o auditor fará a inspeção fitossanitária e emitirá o certificado fitossanitário, o certificado fitossanitário de reexportação. E aí, teve que embarcar antes da emissão do certificado, esse exportador ele assume toda e qualquer responsabilidade de garantir que a mesma condição fitossanitária existe, que foi constatada pelo auditor quando ele foi emitir o certificado, ela está sendo mantida, tá? Então, aqui é um trabalho do exportador e é uma informação que o seu examinador pode cobrar de você na prova, tá? E aí, quem exporta também tem a obrigação, certo, de manter a rastreabilidade tanto do CF quanto do CFR. E aí, quando é feita a inspeção fitossanitária? É um procedimento que visa identificar e analisar a mercadoria que vai ser submetida à certificação de forma a confirmar a condição fitossanitária. Tá? E aí ela pode ser feita na mercadoria ou na unidade de carga. Eu posso fazer direto lá estou exportando, por exemplo, uma tonelada de soja. Posso fazer direto na soja? Posso. Mas eu posso fazer também no container que tá contida aquela soja? Posso também, que é a unidade de carga dela. Quem vai fazer? O auditor fiscal federal agropecuário. E aí eu ainda extrapolo um pouquinho o cara da agronomia. Tá? Porque o certificado fitossanitário de origem, ele é um certificado que é emitido ou por engenheiro florestal ou por engenheiro agrônomo. Então, a gente consegue fazer essa extrapolação aqui também, que o certificado fitossanitário
vai ser feito por um agrônomo, tá? Em recinto ou local habilitado pelo mapa, então tem que ser um local que o mapa garante que seja compatível com aquela determinada atividade, e também tem que ser um local atendido por uma unidade do Vigiagro, ou uma unidade técnica regional, agropecuária, ou uma unidade do SFA, tá? Do Serviço de Fiscalização Agropecuária. E é importante que a gente também, né, quando for emitir esse documento, o CF ou o CFR, somente poderão ser emitidos por auditor fiscal agropecuário, auditor fiscal federal agropecuário autorizado e habilitado pelo Comitê de Sanidade Vegetal do Cone Sul, COSAV. Tá? Então, esses auditores que são responsáveis por fazer essas certificações, eles estão aptos, mas eles têm que estar habilitados por esse Comitê de Sanidade Vegetal. Se eles não tiverem, eles não podem emitir esse tipo de certificação, tá? E esses auditores que são autorizados a emitir o CF e o CFR, em nome da Organização Nacional de Proteção Fitossanitária do Brasil, eles devem estar inscritos nesse registro regional de funcionários autorizados para emitir. Então, só esses podem emitir esse determinado certificado. Tá? E o CF e o CFR será emitido para cada envio. Esse envio poderá conter um ou mais produtos, desde que eles estejam relacionados individualmente e cumprindo todos os requisitos fitossanitários. Além de que ele vai ser emitido após a inspeção fitossanitária e antes da saída da mercadoria do Brasil. Então, não tem como fazer a fiscalização enquanto auditor fiscal federal agropecuário depois que a carga saiu. Então tem que ser antes da carga sair do Brasil, tá? O exportador ficará responsável pela manutenção da condição fitossanitária. Poderão ser emitidos e transmitidos eletronicamente esses dois certificados, tanto o certificado fitossanitário quanto de reexportação, e conterão mecanismo para confirmação da autenticidade, por exemplo, um QR Code, um código de barra ou uma linha de autenticação. Eles vão ter essas informações para que eles possam ser autenticados. Tá? E aí temos também os campos do CF que serão preenchidos, eles serão preenchidos em inglês, tá? Mas também podem ser preenchidos em outros idiomas, inclusive no português, quando solicitado formalmente pelo interessado. Então, por exemplo, vou exportar o meu produto para a Espanha. Tá? E aí eu vou pedir para o meu certificado ser emitido em espanhol. Pode, pode. Ah, mas eu vou enviar o meu produto para Angola. Se vai ser enviado para Angola, pode ser em português? Pode. Posso mandar em português. Posso mandar em português. Se não tiver espaço suficiente, a gente tem que complementar as informações do documento. Tá? Utilizando o quê? Esse documento aqui de informações adicionais. Também não pode ser rasurado, certo? Mas aí essa informação aqui para ele não vale porque eu tenho que adicionar mais. Então eu vou usar o campo, né? Não vai ser um campo que vai ser precisa ser bloqueado, porque esse campo eu vou ter que usar porque eu precisei de um documento a mais para adicionar informações. Certo? Em caso da gente ter que substituir esse CF ou esse CFR por motivo de alteração, retificação, desdobramento, consolidação e extravio, o interessado deverá requerê-lo na unidade do Ministério da Agricultura, certo? E emitiu o CF ou CFR. Pode ser feito digitalmente, e aí ele tem que conter, dentro da declaração na declaração de informações adicionais, esse certificado substitui ou cancela o certificado número tal, na data tal, ou em inglês, constando a mesma informação, certo? E aí esses formulários de CEF e CFR, eles serão emitidos em papel, sob autorização da organização, sob controle da Coordenadoria Geral de Vigilância Agropecuária Internacional. E aí esse certificado, o certificado de exportação, eles vão ter informações relativas aos assuntos fitossanitários, mas são vedados a ele ter referências à saúde, a assuntos sobre saúde animal, saúde humana, resíduos contaminantes, radioatividade, identidade, qualidade, classificação e tipificação de produtos ou transgenia, e informação comercial, como cartas de crédito ou coisas afins. Então, nesse certificado não vai poder constar esse tipo de informação. Mas aí a gente tem a nossa exceção. Aqui é a exceção. E qual a exceção é essa, professor? Essa exceção é quando for autorizado. Se tiver alguma autorização do Departamento de Sanidade Vegetal, poderá constar no CFR ou no CF uma dessas informações. Certo? E aí, toda exportação de vegetais, ela
independente dessa quantidade importada do produto destinada ou não à comercialização, deve ser emitido o certificado fitossanitário de origem ou de procedência, tá? No país de origem. E toda exportação desses vegetais deve ser acompanhada desse certificado, né? E a relação desses produtos deve constar no site do mapa, tá? Além disso, o CF deve cumprir outros requisitos específicos que existam no país. O CF ele deve ser emitido pela Organização Nacional de Proteção Fitossanitária do país de origem ou de procedência, por autoridade competente em conformidade com as regras nacionais do país em que tenha sido objeto de notificação ao Brasil. Tá? E ainda tem a situação que esse CF somente será aceito se atender integralmente aos requisitos fitossanitários brasileiros. Tá? Não serão válidos os CFs ou CFRs que forem emitidos com mais de 14 dias antes da data da saída. Então, extremamente importante aqui, onde tem número, o seu examinador pode cobrar de você. Então, um CFR, CF ou CFR não pode ter mais de 14 dias. Não, tá? Não pode. Então, lembra disso, não pode ter mais de 14 dias. E aí um produto que foi exportado, né, brasileiro, ele pode ser reimportado. E aí a gente não vai precisar de uma nova certificação, desde que essa primeira exportação tenha sido autorizada pelo mapa e ainda ele tenha cumprido esses outros requisitos aqui. Esse produto seja condicionado na sua embalagem original, íntegra e sem indícios de manipulação, porque aí a gente não consegue, se tiver tido algum tipo de informações dessas, né? A embalagem está violada, não está íntegra, não é a embalagem original mais, tem indícios de manipulação, a gente não consegue garantir que aquele produto tenha a mesma qualidade fitossanitária que ele tinha quando saiu do Brasil. Esse produto de origem vegetal brasileira esteja acompanhado do CF original, ele tenha como a gente identificar e rastrear toda a sua cadeia, e também no caso de exportação sem certificação fitossanitária, ou dispensa do país importador, seja possível comprovar a origem, identidade e rastreabilidade do produto. Então a gente tem essa demanda que tem que ser cumprida, senão a gente não consegue fazer a reimportação desse produto sem a emissão de um novo certificado, tá? E nos casos de notificação de não conformidade fitossanitária, o departamento pode ser adotada medidas com vistas a adequar o procedimento de fitossanidade, né, para emissão desse certificado fitossanitário. Quando detectadas irregularidades, elas devem ser comunicadas ao Departamento de Sanidade Vegetal, né? E também vai notificar posteriormente o país que exportou. Quando a gente tem indícios de falsificação do CF ou do CFR, o mapa, a unidade do mapa que fez a detecção daquilo ali, detectou aquela irregularidade, ela vai proceder com o processo e vai encaminhar a autoridade policial e a cópia desses documentos para o Departamento de Sanidade Vegetal e de Insumos Agrícolas, certo? Então, sobre certificação internacional, tanto a de importação quanto de exportação, é isso aqui que a nossa legislação fala, tá bom? Então, espero que você tenha curtido a nossa aula. Então, bons estudos para você e até mais.